Olá, seja muito bem-vindo a mais um bate-papo. E hoje eu trouxe o Davi aqui, porque Deus ministrou algo ao meu coração através de uma situação recente aqui em casa. O Davi, ele queria muito um cachorro e ele ganhou esse cachorro. E como que tem sido a sua experiência, filha? Diga com a Zoe. Limpar xixi dela. Olha lá e fala como tem sido essa experiência? Limpar xixi dela. É o dia inteiro, né? Limpando o xixi, limpando o cocô, tendo que levar ela pra ficar lá fora. E como que tá sendo pra você? O que você tá sentindo com essa experiência? Forjadice. Tá cansada? Tem hora que dá vontade de desistir? Tem hora que você se arrepende de ter comprado ela? Como que é? Me conta. De ter ganhado? Mais ou menos. Mais ou menos? Então, assim, sabe, Deus estava ministrando ao meu coração através disso, porque às vezes nós desejamos tanto algo, nós pedimos tanto algo para Deus, só que nós esquecemos o que esse sonho que a gente está pedindo, o que esse presente que a gente está pedindo vai acarretar nas nossas vidas. Porque tudo que Deus nos dá vem junto uma responsabilidade. Filho, olha lá e fala responsabilidade. Responsabilidade. Então, era algo que você queria, não era? Uhum. Mas você está tendo que ter o quê? Responsabilidade. Responsabilidade que antes você não tinha, não é? Antes você não precisava se preocupar em acordar cedo que ela estava chorando, não precisava se preocupar em ficar atrás dela o dia inteiro na casa, ter que levar ela lá para fora. Você não tinha ela, mas também não tinha que ter tanta responsabilidade. Então, em Lucas 14, versos 30, 28, diz assim: Porquanto, qual de vós, desejando construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o custo do empreendimento, e avalia se tem os recursos necessários para edificá-la, para não acontecer que, havendo providenciado os alicerces, mas não podendo concluir a obra, todas as pessoas a que contemplaram inacabada zombem dele, proclamando: Este homem começou grande construção, mas não foi capaz de terminá-la. Ou qual é o rei que, pretendendo partir para guerrear contra outro rei, não se assenta primeiro para analisar se com 10.000 soldados poderá vencer aquele que vem enfrentá-lo com 20.000? Se chegar à conclusão de que não poderá vencer, enviará uma delegação, estando o inimigo ainda longe, e solicitará suas condições de paz. Então, aqui a palavra de Deus nos ensina algo sobre isso que nós estamos vivendo. Às vezes nós desejamos algo muito, né? Olha aqui essa fofurinha aqui, né? Quem talvez esteja olhando aí só essa belezinha, olha como é fofa, como é linda, e não para pensar, poxa, o que ter um filhote significa hoje na minha rotina? Significa que eu vou ter que ensinar, que eu vou ter que cuidar, eu vou ter que gastar com ração, gastar com veterinário, gastar com casinha, gastar, né, com a preparação. Se eu quero casar, eu vejo muitas mulheres solteiras, né, que elas sonham com o dia do casamento e passam por muito tempo, né, planejando do casamento, do grande dia. Mas e depois? Você já parou para pensar, você que é solteira, ou se você já é casado, você lembra antes de casar que a gente sonhava com um dia, mas a gente nunca pensava, né? Talvez nós não tínhamos muitos planos para o pós-casamento. Ter filhos é uma bênção.
Mas quando a gente está ali esperando um filho, a gente já prepara toda uma estrutura para receber esse filho. Então, para todas as coisas que nós pedimos e almejamos, nós temos que o quê? Nos planejar, assim como a palavra de Deus aqui está nos ensinando. Nós temos que sentar e calcular para que a gente não comece e termine e pare antes de completar a obra. Né? Então, assim, se eu desejo construir uma casa, eu tenho que fazer um projeto, eu tenho que saber o quanto eu vou gastar no terreno, na fundação, para pôr os pisos. Eu tenho que saber se eu tenho os recursos, né? Para exercer um ministério, eu tenho que saber se eu tenho os recursos emocionais, espirituais para estar exercendo aquilo, para que eu possa ser responsável com tudo. Né? Então, hoje, o que eu queria conversar com você é isso. Você tem sido responsável, saúde, meu amor. Você tem sido responsável com tudo que Deus te entregou na mão? Se você tem um talento, né? Tem pessoas que cantam bem, que têm uma voz maravilhosa. Você tem cuidado dessa voz, fazendo os exercícios, né? Que precisa fazer para que você não estrague a voz, não machuque a voz. Então, assim, nós precisamos ser responsáveis. Tudo que nós e entendemos que tudo que nós às vezes desejamos não é o fim, né? Ah, eu desejo uma casa. Quando você conquistar essa casa, você vai ter que ter a responsabilidade com essa casa. Quando você conquistar o filhotinho, você tem que ter a responsabilidade. Eu desejo ser empresária. Quais são as responsabilidades que vêm junto com a empresa? Né? Quais são as mudanças que vão ter na tua vida junto com aquilo que você está almejando? Ah, eu desejo casar. Eu estou assim, pronta para abrir mão de algumas vontades, né? Porque a gente entende que casamento, para a gente precisa lidar com o outro, a gente precisa abrir mão, ceder, perdoar. Então, assim, não é só sobre o dia do casamento, mas sobre tudo que envolve esse dia. Não é só sobre o dia de dar à luz, mas sobre todas as mudanças que isso vai gerar na tua vida. Você está pronta para abrir mão das tuas vontades, para entender que agora a pessoa que mais importa na sua vida? Fala. Nem tudo também é fácil. Verdade. Nem tudo é fácil, me explica. Fala mais sobre isso. O que você acha que não é fácil? Casar, ter um filhote, Não é ter casa. ter casa. É gostoso, mas não é fácil, né? Então, assim, por exemplo, ter filho é a melhor coisa da vida, é a melhor coisa. Eu teria o Davi de novo, se fosse preciso, passaria por tudo novamente. Mas a gente tem que ter uma estrutura, a gente tem que entender quais são as mudanças, né? Ter um filho é o que? É deixar o egoísmo morrer nas nossas vidas. É uma nova fase, é uma fase onde a gente pensa muito mais neles do que na gente. É uma fase que a gente cuida, planeja, né? Os nossos recursos agora vão ser investidos também nos nossos filhos, o nosso tempo, as responsabilidades. Então, assim, nós temos que entender que todos os nossos sonhos também vêm com uma resposta nossa, vai mudar e alterar alguma coisa na nossa vida que nós temos que ter zelo e responsabilidade com aquilo que Deus nos entrega. Então, hoje eu quero te falar, você tem parado para pensar também, não só naquilo que você almeja, mas quais são as mudanças que você vai ter que realizar na tua vida para receber isso? O que vai mudar na sua vida? Seja em termos financeiros, em termos de tempo, e você está preparada, você tem estrutura, você planejou, você está construindo uma fundação firme, forte para receber isso que você tem pedido, né? Então, assim, entenda, porque às vezes a motivação passa.
mas as responsabilidades continuam. Talvez hoje, em alguns momentos, a motivação de ter um bichinho tão fofinho, às vezes passa. A hora que você vê o trabalho que aquilo gera, mas daí você tem que persistir naquilo, porque foi uma escolha sua. Então, talvez algumas mulheres também começam no ministério e acham bonito, né, ser reconhecido, acham bonito estar no palco, mas isso não nos preenche. A motivação vai embora. Mas o que vai nos fazer permanecer é o quê? É a obediência a Deus. Porque se foi Deus que te pediu, você vai permanecer por obediência. Você vai permanecer por obediência a Ele, porque você sabe que foi Ele que te comissionou, foi Ele que te pediu. Porque às vezes, além do reconhecimento não ser, né, aquilo que vai te manter ali, porque uma hora você vê que isso não vai te suprir, muitas vezes também vai vir a ingratidão, o não reconhecimento, o cansaço, e você vai ter que permanecer, porque foi algo que você se comprometeu, porque foi algo que você começou, porque foi algo que Deus tocou no seu coração e por obediência. Então, às vezes, né, nem tudo, a motivação nos leva muitas vezes a começar. Mas o que vai nos fazer permanecer não é a motivação, porque a motivação vai embora, mas é a obediência. É a obediência a Deus, são os seus valores, é você saber que você vai terminar aquilo que você começou. Então, assim, que você antes de começar, né, as coisas, você possa pensar nessa palavra. Para tudo que hoje você tem almejado, desejado, que não é só sonhar com ter aqui, mas planejar o como ter aquilo, o como fazer quando você tiver aquilo, o como cuidar daquilo que você, o como, né, se manter fiel àquilo que Deus está te entregando. Então, que você possa ser abençoado daí da tua casa, de onde você estiver, e que você possa, assim, perceber todos os seus sonhos, todos esses presentes que você tem pedido, mas que na sabedoria para corresponder com responsabilidade a tudo aquilo que Ele tem confiado para você. Que Deus te abençoe.